último episódio de 2020. Além de coronavírus, poderemos lembrar sobre esse ano e bastante da questão da diversidade. Teve Black Lives Matter, caso dentro do Carrefour, múltiplas campanhas de equidade racial e de gênero e até um episódio sobre judeus pretos. Pode ir lá acompanhar, deve estar mais ou menos uns 20 episódios atrás. Para quem, como eu, Malca, trabalha com marca, esse ano foi um prato cheio para novos compromissos serem erguidos dentro de diversas empresas. Também teve supremacia branca nas eleições americanas, uma nova ascensão do antissemitismo na Europa, que também o assunto do qual também tratamos em episódios aqui no podcast, e o que fica desse ano tem muito a ver com empatia e um olhar diferente em torno daquele que chamamos de o outro. Eu sou Amanda Hatzira, pesquiso o tema de cultura judaica e sociedade israelense. Eu sou a Ana Buchmann, mais conhecida como Malca, ativista comunitária de muitos anos, e hoje a gente vai falar sobre o papel do judaísmo nas pautas de inclusão social. Para isso, convidamos o Rabino Natan Freller, da comunidade de Etz Haim, em Arlington, na Virgínia, e a Sucena, vocalista do grupo As Bahias e a Cozinha Mineira. Sejam muito bem-vindos e entendam esse convite 100% como um bate-papo hoje. Só corrigindo aqui, nova fase das Bahias. Agora é As Bahias. As Bahias. Eu pensei nisso, eu deixava o curto, deixava o longo para as pessoas identificarem mais rápido. Mas é isso, Sejam bem-vindos. Bora lá. Muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente no podcast do IB. E eu com isso, e conhecer o Rabino Natan Freller. Eu já tinha ouvido falar dele, agora a oportunidade de aprender com ele. Então, muito obrigada pelo convite, IB. E meninas. Legal. Obrigado pelo convite, uma honra retornar ao podcast e também bater esse papo com a Sucena também, que eu já escutei muitos podcasts e lives ao longo desse último ano e tem feito uma diferença muito importante na nossa comunidade judaica aí no Brasil. Bom, vou começar com o Natan, então, tá, gente? O que é justiça social dentro do judaísmo? E o que é justiça social nos dias de hoje? Então, vou deixar o Natan começar, e aí, a Su, se você quiser complementar já do que é justiça social nos dias de hoje versus judaísmo, a gente começa por aí. Pergunta fácil essa, vamos começar pelas fáceis, então, depois a gente vai deixando mais difícil. É muita coisa, vamos lá, vamos aos poucos, mas a primeira coisa que eu acho importante a gente colocar é lembrar que ética, moral são conceitos que se desenvolvem através do tempo. A gente não pode achar que o que era considerado ético ou moral na época da Bíblia ainda necessariamente exatamente da maneira que a gente pensa ética e moral nos dias de hoje. E justiça também é um conceito que demanda de uma moralidade e que também não quer dizer exatamente a mesma coisa como estava escrita na Bíblia. Então, dentro do judaísmo, qualquer conceito de justiça social tem que estar ancorado na sua realidade, tem que estar ancorado no seu tempo, no seu espaço, na sua localidade, para fazer algum sentido. Senão vai ser alguma coisa completamente desconectada da realidade. E talvez a grande beleza da justiça social dentro do judaísmo é que não é um conceito estagnado, mas um conceito que, como muitos outros ao longo da história judaica, se desenvolveu junto com o povo. Originalmente, alguns dos termos que aparecem no Tanakh, como Mishpat, Tzedakah, que fica até difícil traduzir, mas seria alguma coisa como justiça e retidão, é usado muitas vezes para controlar justamente o poder opressor, o poder do regime, né? Isso é o que os reis deveriam fazer no mundo antigo. Os reis deveriam agir com justiça e retidão. Não tinha tanto uma expectativa de que isso fosse alguma coisa diversificada e espalhada pela sociedade da maneira horizontal como a gente vê hoje, mas muito mais uma responsabilidade do governante para com, principalmente, os grupos mais vulneráveis da sociedade, que fossem cuidados, que não fossem deixados de lado. Obviamente tem uma evolução aí gigante da gente pular por muitos e muitos milênios, mas chegando um pouco mais a hoje em dia, principalmente nos anos 50 e 60, nos Estados Unidos, é quando a gente vai ver um pouco a mudança disso dentro da comunidade e, obviamente, vai se espalhar pelo mundo inteiro. Tem muito a ver com a criação do Estado de Israel e com a assimilação dos judeus dentro da sociedade maior nos outros países, né? No pós-Holocausto, os judeus buscando se assimilar como um desejo real para a sua própria salvação, né? O judeu queria se integrar
na sociedade. Integrar e assimilar, na verdade, são as mesmas palavras. A gente chama de integrar quando a gente gosta do resultado, a gente chama de assimilar quando a gente não gosta do resultado. E com isso, o judaísmo vai começar a desenvolver uma perspectiva ainda mais universalista. Sempre houve uma perspectiva universalista no judaísmo, mas não vai ser tão forte quanto nos dias de hoje. Para muitas pessoas, o que a gente chama às vezes de tikkun olam, o aprimoramento, conserto do mundo, virou quase que um novo Deus, né? Virou a base de uma nova religião. O judaísmo moderno, especialmente o judaísmo liberal, se enraiza muito fortemente nesse conceito, um conceito universalista de que é nossa responsabilidade como judeus ajudar o próximo, e que isso é a essência do judaísmo. E eu acho muito interessante ver que isso, ao mesmo tempo, é a essência do judaísmo e, ao mesmo tempo, é uma novidade muito grande. O judaísmo, muitas vezes, os judeus eram um grupo muito particular, muito fechado dentro de si. E justamente essa integração junto à comunidade é o que faz os judeus mudarem para um espaço também de mais poder na sociedade, o que vai permitir essa abertura mais universalista e vai dar essa bênção para todos nós de poder encarar esse mundo com essa nova perspectiva, uma responsabilidade de que a gente tem que ajudar, de que a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar o mundo e não só deixar ele como está e pensar só em cada um de nós. Boa. E a sua visão assim de historiadora, né? Como é que você acha que justiça social tem aparecido hoje, né, dentro da nossa sociedade? Eu acho que a gente passou aí por um ano bem específico nesse contexto, né? Olha, eu prestei bastante atenção no que o Rabino Natan estava dizendo. Eu acho que mais do que eu acho que entender politicamente tudo que está acontecendo, e o Rabino começou a falar de como os conceitos eles vão tomando forma ao longo do tempo e vão se adequando às suas épocas. Isso é muito interessante, porque eu queria até deixar uma questão, se nós no judaísmo estamos de fato fazendo um retorno aos conceitos, porque eu acho que os movimentos sociais, a partir de uma organização nos últimos anos, a gente nunca teve tanta pressão dos movimentos sociais, tanto na religião, quanto na política, quanto eu não diria revisão, mas na reformulação de novos conceitos dentro da academia. Eu digo isso pelo movimento negro, pelo movimento LGBT, movimento feminista, que são os três movimentos que houve um crescimento absurdo nos últimos tempos, uma auto-organização. Eu vejo isso no Brasil, né? Eu falo pelo Brasil, que tem tomado pautas dentro da mídia, dentro das universidades, e aquilo que a gente chama de conservadorismo, para mim não há uma onda conservadora. O conservadorismo sempre foi um lugar petrificado dentro da sociedade. Estava tudo bem, estava todo mundo na sua fórmula da família tradicional brasileira, entendendo que aquele marasmo era o que havia, como estado de coisas. Agora, quando de repente surge os oprimidos, e aí o antissemitismo também vem disso, a questão judaica traz um valor muito interessante de uma luta contra a opressão, e a gente percebe que no Brasil, nos últimos 20 anos, os grupos minoritários politicamente falando, que é o movimento negro, o movimento LGBT e o movimento feminista, quando eu digo minoritário, minoria política, não necessariamente minoria quantitativa. E eu acho que esses três grupos no Brasil, eles fundamentam o que a gente chama de liberdade da dignidade humana, liberdade comportamental. E eu vejo que o estado de coisas foi questionado a partir disso, mas foi questionado por uma justiça social, foi questionado pela dignidade humana. E o que a gente vê não é um retrocesso a partir das nossas conquistas. Eu acho que o que a gente está vendo é só uma reação às nossas conquistas. Claro, a gente pode ler como retrocesso também, mas eu gostaria de ler muito mais dentro de uma postura otimista. E eu acho que dentro da comunidade brasileira, da comunidade judaica brasileira, isso foi um pouco mais lento, por ser uma comunidade menor.
A gente pode falar de muitas teorias do porquê foi mais lento, mas só o ano passado e esse ano a gente conseguiu construir aqui na comunidade brasileira, na comunidade judaica, uma estrutura de acolhimento para pessoas LGBTs. Por exemplo, quando nos Estados Unidos, eu não tenho ideia, mas deve ter uns 30, 40 anos que isso já acontece. Mas eu acho que a gente está percebendo a importância da integração mais do que a inclusão. E eu só queria evocar mesmo, trazer a importância histórica desses 3 movimentos, e eu acho que o antissemitismo não, mas a agência judaica na luta contra o antissemitismo, a exploração do tema do Holocausto como um recurso de consciência do terror que a humanidade é capaz de fazer, trouxe luz a outros movimentos. E eu percebo isso quando eu vou nas mesas, como uma judia trans, de como a nossa agência, dentro do cinema, dentro das instituições judaicas, dentro da política, ela pautou empatia, ela pautou altruísmo, mas como que a gente pode fazer isso se integrando e não se fechando hermeticamente dentro da comunidade judaica, mas nos conectando com outros grupos que existem na nossa própria comunidade, que estavam isolados, que é a população LGBT, que é a população negra judaica, e eu acho que, enfim, e as mulheres, principalmente. Mas o que eu queria passar para o Rabino também é se a gente está passando por um processo de retornar aos conceitos real e não necessariamente reinterpretá-los, porque eu acho que a gente tem que entender também aquilo que o judaísmo, o que é bom do judaísmo e o que não necessariamente é bom, mas a gente pode... Só que o judaísmo, ele não eu nunca vi o judaísmo como algo fechado, mas o questionamento sempre foi algo natural da nossa cultura. Então, quando a gente se retorna para um conceito que não é necessariamente algo que nos satisfaz, o conceito que a gente não quer ouvir, como fazer para a gente colocar esse conceito dentro de um lugar da justiça social? Ou seja, e tem outros que tem também, né? Enfim. Não sei se eu fui clara, Rabino. Eu acho que talvez tenha sido... Ótima pergunta. Não sei se eu tenho necessariamente uma resposta específica para isso, mas eu acho interessante pensar no que você estava falando sobre retornar aos valores. Queria que você talvez abrisse um pouco mais o que você quer dizer com isso, porque para mim, chamar de retorno ou chamar de desenvolvimento, eu não sei se a gente tem a capacidade de conseguir definir exatamente certos conceitos da antiguidade para falar que a gente está retornando a eles, sem reinterpretar, né? No fundo, tudo é uma reinterpretação do que a gente está fazendo à luz da nossa realidade de hoje em dia. Então, para mim, eu não sou tão fechado em se é um retorno, se é uma evolução, se é um desenvolvimento, mas claramente tem um processo de mudança que está sempre acontecendo e tem momentos de pico, tem momentos que essa mudança é mais forte. E acho que esse ano foi um desses anos, né? Acho que todo mundo sentiu na pele como que a empatia veio para o centro, né? E como poder conversar com o outro de uma maneira de acolhimento real, eu acho que foi uma grande diferença. E acho interessante ver como que esse ano realmente fez diferença. Eu tive uma reunião muito interessante há menos de um ano atrás, quando eu estive no Brasil, em janeiro, uma entidade da comunidade, e eu estava trazendo algumas dessas coisas. A gente estava justamente falando sobre um memorial do Holocausto que teve, e algumas pessoas reclamando que estava muito... A gente deixou muito universal, que faltou espaço da comunidade judaica falar sobre, né, a nossa dor. E eu tentando mostrar para a galera, isso é empatia, a gente aceitar que 6 milhões de judeus morreram no Holocausto, mas mais de 20 milhões morreram no mundo inteiro durante o Holocausto, né, durante a Segunda Guerra Mundial. E poder trazer esses grupos juntos por uma questão de empatia, por uma questão de poder se conectar com o ser humano que está lá, e até uma questão de aliança, de entender que a gente está juntos como minorias representativas ou minorias reais, e que a gente precisa se ajudar para poder chegar em algum lugar de ter um real espaço legítimo dentro da sociedade, dentro, como a Susana estava falando, de um conservadorismo que está impregnado, que existe dentro da sociedade como um todo, né? Como que a gente faz para encontrar o nosso lugar aí? Legal. E a Su trouxe um ponto muito importante, né? Que foi falar que, querendo ou não, né, por mais que a gente, às vezes, esteja muito longe, né, do ideal, assim, quando a gente fala de justiça social, políticas públicas, né, que atendam as minorias,
a gente está num momento histórico em que a gente está avançando em muitas pautas, né? E a gente está alcançando, de alguma forma, uma integração, uma inclusão também dentro da comunidade judaica. Eu vejo espaços que não existiam até muito pouco tempo atrás, como a Sul trouxe, né? De acolhimento, por exemplo, enfim, ao grupo de pessoas LGBT. Então, eu queria que você trouxesse um pouco, aprofundasse um pouco mais nisso, também contando um pouco da sua trajetória, né, da sua relação com o judaísmo, que eu conheço e acho muito bonita. Eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes. Como que você, ao mesmo tempo em que se descobriu, se entendeu como mulher trans, passou a se relacionar com o judaísmo para se descobrir e se redescobrir? Você teve que se afastar? Houve um momento de retorno, de reaproximação? Como que foi esse processo para você? Perfeito. Primeiro eu quero dizer para o Rabino Natan que ele foi perfeito. Era isso mesmo, Rabino. Eu acho que não há como retornar ao conceito sem reinterpretá-lo. Perfeito. Amanda, não foi simples assim, né? Se entender no mundo quando parece que o mundo parece te negar sua subjetividade. Isso para muita gente, eu diria. Não é um caso só meu, enfim, mas dentro da minha experiência pessoal, eu sempre fui uma pessoa muito conectada com a religiosidade. Eu não cresci numa comunidade judaica, eu cresci numa família judaica, numa família de comerciantes, uma família conservadora. Minha família vem de judeus marroquinos que vêm de Belém, Manaus e se conseguem se fixar na Bahia. Mas a questão religiosa, as Hagim, sempre foi uma parte integrante da cultura. Eu aprendi hebraico, tive com a minha avó, tive uma vivência minimamente judaica, apesar de estudar inclusive em colégio católico, que foi, acho que, muito importante também para a minha formação e para o entendimento de quem eu era. E nesse sentido, crescer numa cidade mais conservadora, interiorana, me levou a querer entender mais profundamente a minha raiz, o que me aproximou muito de uma realidade religiosa do judaísmo, apesar de não estar numa comunidade. E eu sou, assim, espiritualista, o tanto que quando eu entrei na universidade, eu entrei usando kippah, eu entrei como um menino. Acho que a Malca me conheceu nessa época, inclusive, na Shalom, junto com o Kim, na comunidade Shalom. E era muito importante para mim me conectar, não só culturalmente com o judaísmo, mas religiosamente, por entender que eu não tinha talvez crescido numa comunidade judaica, mas porque aquilo era genuíno também. E não foi fácil quando você percebe que você não tem um lugar dentro da sua comunidade, e não tem um lugar dentro da sua família, porque esse lugar ainda é pouco entendido socialmente. Imagina que a questão das pessoas trans, a gente está falando há pouco tempo, era proibido se falar nas escolas. A gente tem a palavra travesti, por exemplo, é associada à prostituição, e a gente não passava por entender esses conceitos de forma qualificada e dentro de um entendimento humanístico do que significa isso, e humanitário. Nesse sentido, eu entrei na universidade, que foi o período onde foi muito importante para mim, onde eu pude ter bases a respeito do feminismo, do movimento LGBT, e onde eu pude deixar florescer aquela plantinha que tinha em mim, que eu sempre me vi me construindo pela negativa, por quem eu não era. E é muito difícil você se construir por quem você não é. E toda aquela positividade, ela se introjeta. Então, eu não diria que é só uma manifestação da hipocrisia, mas é também, não só da mentira, mas é também porque havia muita verdade que eu soltava, apesar de me construir pela negatividade. E, nesse sentido, eu lembro quando eu questionei muito o que significa o judaísmo, o que significa Deus, o que significa... E foi muito difícil, porque eu me afastei do judaísmo, me afastei da minha identidade judaica, que era algo que me formou, algo que me constituía. Não só me atravessava, mas me constituía. E eu acho que eu perdi muito de mim. Eu busquei outras religiões, até fui para o candomblé, que é uma religião lindíssima. Tentei me compreender nesse espaço, não consegui, e até que minha ancestralidade me convidou de novo a reconhecê-la. Foi quando minha avó um dia me chamou
Eu estava com minha avó na Bahia e ela olhou para mim e falou assim, Assu, chega aqui. E ela já me chamou de Açucena. Hoje ela me chama de... Até hoje ela me chama de Açucena, que já foi um susto para mim. Ela falou assim, você lembra quando o profeta Samuel foi buscar um rei para Israel? Eu falo, lembro, vó. Eu rindo, né, um pouco, achando um pouco estranho aquela matriarca me chamar para me falar de coisa do Tanar. E ela falou, então, eu queria que você percebesse que o profeta buscou na casa do pai de Davi os seus filhos mais bonitos, encontrar neles um rei. Mas o que Deus disse para o profeta? Samuel, Deus não vê como o homem vê. Então, o homem olha para a aparência e Deus está olhando para um outro lugar da dimensão humana. Então, eu queria te dizer que Deus não está olhando para o que você veste, para o que você externaliza de quem você é, mas Deus está olhando a sua justiça, a sua humanidade, o seu lugar no mundo, enquanto o que você quer fazer de bom pelo mundo. E é isso que você tem que trazer. E aquilo foi tão maravilhoso, porque eu não esperava ouvir da minha avó, enquanto meu pai estava sem falar comigo por 2 anos. Então, é uma manifestação de me abraçar e de chancela de uma matriarca no seio da família. E eu fiquei muito feliz. Eu acho que foi um retorno a repensar o que é o judaísmo, de como eu poderia ler textos tão sagrados para mim. Eu acho que minha avó foi numa dimensão muito bonita da interpretação. Essa é a minha história e hoje eu estou fazendo parte de uma história linda que a gente está construindo aqui em São Paulo, tanto no MOVE LGBT, da Congregação Israelita Paulista, que são jovens que estão, 16 jovens, estudando fontes judaicas como o Talmud, como a Torá, trazendo rabinos, especialistas. Inclusive, gostaria muito de trazer o Rabino Natan para conversar com a gente em uma dessas ocasiões, e a gente tem não só estudado aquilo que nos interessa como um ponto de concordância, mas aquilo que a gente discorda. É muito importante a gente entender aquilo que a gente discorda na nossa cultura e enfrentar, encarar e retornar esses conceitos, talvez para interpretá-los ou talvez para deixá-los como eles são mesmo, dentro de um sentido do que não concordamos. Que relato lindo, Assu, de verdade, eu tô aqui arrepiada. Natan, existe alguma relação de mitzvah entre o que a gente está chamando hoje de diversidade e inclusão e justiça social? Onde é que entra o Tikkun Olam e quem que é o outro, né? O outro que a gente fala que está fora, né? Qual que é a nossa responsabilidade em relação a isso? Obrigado, Açucena, pelo lindo relato. Realmente uma história que eu quero ouvir sendo contada mais e mais vezes. Acho que essa parte do relato pessoal é muito importante para a gente normalizar certos processos, poder realmente falar, essa é a minha história e ponto, e não tem que estar me explicando nem nada, mas contá-la de um lugar de orgulho e da beleza que existe nessa história. Para mim, tentando ser um pouco técnico, mitzvah tem 613, né? São 613 mandamentos. Isso não quer dizer que a gente só tem que fazer 613 coisas, né? O judaísmo ele é muito maior do que as mitzvot, né? Mas tem a halakha, que o termo normalmente é traduzido como lei judaica, uma tradução que eu não gosto. A halakha vem do verbo lalech, do verbo ir, do verbo caminhar. E eu entendo que, na verdade, a halakha é o modo de viver judaico, né? É o modo judaico de ser, de caminhar. E lá estão todas as mitzvot e muitas outras halachot, muitas outras leis. E essas leis também se desenvolvem e caminham com o tempo. E tudo isso é preenchido por certos valores que ajudam a gente a decidir lei. Né? A gente às vezes acha que no judaísmo tudo é preto no branco, é justamente o contrário. Né? A gente tem certas leis, mas quando você aplica certo valor àquela lei, tudo muda. E um dos valores que me vem à cabeça nessa sua pergunta, Malca, é Kvod Habriot, a honra de todos os seres vivos. Isso é um valor que ele permeia toda a vivência judaica. Não pode ter uma lei judaica que vai contra alguma coisa que vai desrespeitar, vai desonrar um ser humano. Muitas pessoas costumam ter essa retórica, né, de que
mas na Torá está escrito, e acha que acabou a conversa por aí. Pelo contrário, o povo judeu não é o povo da Torá, o povo judeu é o povo que interpreta a Torá. Né? A gente não ficou nunca parado na Torá. O próprio Tanakh, a própria continuação dessa trajetória, dessa história, é uma reinterpretação já de muitas coisas. Uma das minhas favoritas é quando Josué, que é o líder que continua essa travessia depois do deserto, ao entrar na terra de Canaã, ele parte um rio. O que significa partir um rio? Não é igual um mar que Moshe partiu em 2. O rio você só segura de um lado, né? A água só fica de um lado, o outro lado vai embora. E nesse relato de Yoshua, de Josué, a gente vai ver muitas outras desses simbolismos de que ele era metade de Moshe. Né? Moshe separou em 2, Josué separou em 1. E você vê que eles estão claramente construindo nas histórias que já existiam. Quando o rei Josias vai falar sobre um novo livro que eles encontraram no templo, e estão falando provavelmente do livro de Devarim, Deuteronômio, e vai trazer muitos desses conceitos de justiça social, justamente, numa grande reforma no templo, e acabar com todos os outros altares idólatras, é também uma releitura de tudo que estava acontecendo até lá. E o Talmud vai ser o ápice de tudo isso, né? O Talmud, ele tem esse estilo da discussão constante, da releitura, da reinterpretação como método. Então, essa prática judaica, na verdade, é contínua e acho que esse, na verdade, é a essência do judaísmo. E para tocar na palavra que você trouxe, o outro, né, como que o judaísmo enxerga o outro, eu acho, não dá para a gente falar como que o judaísmo enxerga alguma coisa, né, mas muitas visões que a gente pode explorar. Uma delas é um dos sábios do Talmud, Elisha Ben Abuya, que foi chamado de Acher. É o apelido que ele ganhou em hebraico, quer dizer o outro, mas um outro, não necessariamente um outro próximo. O Acher tem essa conotação de um outro mais distante, o que está fora, né? O que está questionando demais o que a gente está tentando fazer aqui. Ele ainda assim é mantido dentro da sociedade judaica. Ele aparece, inclusive, ensinando os rabinos de certas leis, mesmo que ele está fora. Ele se torna o outro. O outro significa alguém que não faz mais parte desse grupo. Poderia falar horas sobre ele, é um personagem muito interessante dentro da nossa tradição, mas o conceito do outro vai se desenvolver. A gente pode ver em Rosenzweig, em Buber, muitos dos filósofos modernos também trazendo um pouco essa ideia, se pensar sobre a ótica do Buber, do eu-tu, né? O outro depende de qual é a sua relação com esse outro, de como que você quer interagir com esse outro. Se é uma relação eu-tu, uma relação pessoal, uma relação significativa para ambos nessa relação, ou se simplesmente é um outro que não está em relação comigo e que interfere de uma maneira muito diferente na minha vida. Tudo isso, na verdade, para chegar num tema que, para mim, acho que é muito importante trazer, como que eu acho que na comunidade judaica brasileira foi uma grande mudança nesse ano, e quero ver ainda mais disso, que é a questão de ser um aliado. Essa questão do outro, né, a gente vê várias minorias como outros, como não são pertencentes à comunidade judaica, vamos deixar eles entrarem, eu acho que não faz muito sentido. Mas entender que todos nós fazemos parte da comunidade judaica e que numa comunidade tão conservadora como a nossa, a importância de aliados estejam perto das posições de poder da comunidade, que possam abrir as portas para todos aqueles que quiserem participar, que ajudem a mobilizar os recursos necessários para criar grupos como os que a Sucena mencionou, é muito importante. Eu me vejo como um aliado e estou em constante redescoberta do que significa esse papel, do que significa poder participar, entendendo o meu lugar nessa participação e entender que eu tenho um privilégio de poder abrir certas portas, que infelizmente nem todos têm, e como que eu posso usar esse privilégio da melhor maneira possível. E eu acho que muitas das coisas que a Sucena comentou que mudaram esse ano na comunidade judaica brasileira não poderiam, obviamente, existir sem o protagonismo das pessoas que são pertencentes aos grupos e que estão fazendo acontecer, mas também não poderia acontecer sem importantes aliados que abriram certas portas, porque infelizmente esses protagonistas não teriam necessariamente a possibilidade de formar da mesma maneira que formaram sem certos aliados. Então isso eu acho que é uma chamada também para todo mundo que se vê como
um aliado ou um aliado em potencial que talvez pode ter alguma coisa para fazer, alguma ação que pode ajudar uma pessoa a se sentir mais incluída. Muitas vezes a inclusão social, a diversidade está presente nesses pequenos atos, não é necessariamente alguém de muito poder que vai doar muito dinheiro para abrir um novo programa e etc., mas simplesmente convidar um ou outro para participar como pessoas, como cidadãos, como judeus que somos dentro da comunidade, né, sem os preconceitos, deixando eles para trás, que é um trabalho que a gente está todo mundo fazendo ao mesmo tempo, juntos, separados, né, e aprendendo cada dia mais. Muito bom, Nathan. E, enfim, até agora eu tô adorando a nossa conversa e entrando um pouco mais na questão de gênero também, né, é importante falar disso quando a gente fala de inclusão, de integração, que foi uma palavra que a Su usou e eu acho bem pertinente. A questão de gênero, ela é bastante relevante, né, dentro do judaísmo. Até por algumas interpretações, né, de a mulher, por exemplo, ser um ser mais elevado e que, enfim, a gente sabe que às vezes isso sempre foi usado como um pretexto para privar a participação da mulher na vida pública, da sinagoga, enfim, da comunidade. Então, eu queria perguntar para vocês, começando pela Su, qual a importância, né, da gente buscar uma equidade de gênero e como que a pluralidade, nesse sentido, enriquece o judaísmo? Eu achei a fala do Nathan muito relevante sobre a aliança, né? A quem a gente se alia e como a gente se alia e com quem. E essas escolhas são muito relevantes dentro do processo histórico. Ninguém vence uma batalha sem aliados. Então, é totalmente isso. A gente só está fazendo esses projetos incríveis acontecerem junto, porque existe o IB, porque existe a Amanda, existe Malca, existe Nathan, existe o Gui Pasmanic, que está abrindo uma porta linda lá na CIP, junto com os rabinos Rogério, o Ruben. Existe pessoas interessadas em manifestar a sua integração real com o outro. Eu acho que a gente, inclusive, Amanda, falando sobre gênero, uma das nossas revoltas no nosso grupo de estudo foi porque as traduções elas são tão políticas, né? Claro que elas vão ser. E talvez o Rabino entre nessa questão também, mas a gente começou a questionar. O Rabino Ruben trouxe para a gente a questão do conceito de Adam, né? Que não é homem. E quando você vai para as traduções tanto cristãs quanto judaicas, o que a gente tem quando Deus cria a humanidade, Deus cria o homem. E isso, tudo isso, essa criação do homem a partir de algo tão fundamental que nos forma enquanto indivíduo dentro de uma cosmovisão do mundo que o judaísmo traz e o cristianismo também, quando você vê que Deus criou o homem, isso já institucionaliza o poder de uma forma absurda. Até a divisão do homem para Ish e Ishá, existe todo um processo ainda dessa criação do homem. E é por isso que eu acho que questionar conceito, porque o conceito forma, e a palavra, o ser humano é um ser palavroide, a gente pensa com a palavra, a gente se manifesta com a palavra é um artifício de poder pleno, e se a gente não muda as conotações daquilo que nos apresenta como um texto fundamental, a gente não muda o pensamento. Se a gente não questiona, a gente não muda a ação, as nossas ações cotidianas, a gente não tem o poder de transformar o outro. É só pela palavra. Não é à toa que eu acho que muitas teorias linguísticas chegam no que a Torá já falava: haja luz e houve luz. A palavra é o signo da própria criação. É com haja que a gente fundamenta, é com haja, com o conceito, é com a manifestação desse estudo e dessa agregação com o outro.
Enfim, mas a sua questão, Amanda, eu acho que não tem como a gente avançar sem a proporcionalidade. Eu acho que a gente precisa discutir hoje, depois de ter discutido representatividade, a gente precisa discutir mais proporcionalidade, porque a gente tem uma maioria de mulheres que, como você bem disse, não encontram espaços dentro da comunidade, dentro da sociedade, de manifestação da sua beleza. E quando eu digo beleza, não é beleza física, eu estou falando de talento, eu estou falando de inteligência, eu estou falando do que a gente sabe fazer, que é fazer política, que é fazer tudo que um homem sabe. E todas essas, e muitos artifícios da palavra, muitos artifícios da religião é usado para reafirmar conservadorismos. Cara, teve um vídeo horrível do Edir Macedo que saiu que uma mulher não poderia estudar numa universidade. Então, a gente está falando de que muitas religiões ainda usam o artifício de encontrar no texto bíblico eu acho que uma chancela para o absurdo. E o papel do que a gente está fazendo de retornar esses conceitos de forma e de reinterpretá-los e trazer à luz de uma contemporaneidade e tirar o conceito do anacronismo, eu vejo como um papel fundamental e que a comunidade judaica, inclusive, pode exercer como talvez, eu não sei se é muita pretensão, mas eu acho que a gente pode, porque é da nossa cultura, mas como genuínos portadores de sua cultura. Então, eu acho que a gente tem o poder de amplificar o quanto o judaísmo ele é questionador de si mesmo, para que até outras religiões, como no Brasil a gente tem visto o crescimento do neopentecostalismo, assumindo lugares estratégicos de poder na política nacional, e confrontando conquistas sociais, conquistas educacionais, científicas, e usando da nossa própria cultura como apropriação para reafirmar os seus interesses. Então, eu acho que quando parte do judaísmo esse lugar de nos realocar o olhar do outro a partir do que somos, e somos o quê? Questionadores de nossa própria cultura, e colocá-las à luz do que o judaísmo faz, do que o Talmud faz, que é sempre o questionamento. Às vezes não há consenso, e não tem que haver consenso. Eu acho que, eu não sei se eu fugi muito, mas não, tá ótimo. Eu acho que isso é muito importante para conquistas dentro do movimento feminista, por exemplo, e para a aliança. Perfeito, Assu. Sim, isso de reforçar alianças, de construir pontes, né, com todos esses grupos, eu acho que é muito urgente, assim. E você, Nathan, né, qual que você acha, assim, qual que é o papel, né, do judaísmo pela busca dessa equidade entre os gêneros? Quem tem o papel são os judeus e as judias, não o judaísmo. O judaísmo é uma ferramenta que judeus e judias podem se utilizar para se identificar, para se encontrar e se expressar no mundo. No Talmud, a gente vê várias expressões de gênero. Um texto de quase 2000 anos. Existe uma certa retórica, né, de que tudo isso é muita novidade, que a gente está reinventando. Não estamos. Faz parte da nossa tradição. E da mesma maneira que fez parte colocar isso de lado por centenas de anos, né? A gente herda uma tradição que ao mesmo tempo é plural e ao mesmo tempo determina certas verdades ao longo do tempo. Eu acredito que o judaísmo do século XXI, especialmente na sua universalidade, ao mesmo tempo que também se mantém como alguma coisa muito individual. Você fala sobre Deus hoje, especialmente com jovens. Cada um tem o seu Deus. Mas não é um só Deus. Mas cada um tem a sua interpretação. Mas como assim? Mas não é a grande questão do judaísmo todo mundo acredita no mesmo Deus? É muito interessante como a gente se tornou um povo que expressa ao mesmo tempo a universalidade de tudo e uma individualidade teológica muito importante.
Eu acho que elas não necessariamente estão em contradição. Eu acho que o nosso Deus é grande o bastante para acomodar todas essas visões. Acho que, na verdade, nenhuma visão individual sobre Deus é capaz de expressar a grandiosidade de Deus. Concordo muito com a Sucena sobre a questão da linguagem, né? As novas traduções que a gente coloca de textos. Eu tenho feito um grande esforço quando eu coloco alguma coisa para tentar tirar o gênero do texto. É um movimento que tem crescido no mundo rabínico. Existe um desafio que rolou esse ano nos Estados Unidos de que se você vai preparar um material que tenha mais de 2 fontes, que pelo menos uma das fontes seja uma voz não masculina. E é um desafio muito difícil, porque a comunidade judaica não deu voz para vozes não masculinas por muitos e muitos anos, né? Então a gente, infelizmente, ainda não tem tantas vozes não masculinas nesse cânone judaico, então a gente também tem que fortalecer e apoiar para que essas vozes sejam parte da conversa, para que a gente possa escutar cada vez mais de todo mundo. A Torá foi escrita dos homens para os homens, não é que foi dos homens para todo mundo, não tinha nem a intenção de que as mulheres iam ler a Torá de uma maneira geral, iam escutar sobre, iam saber sobre, né? Mas no desenvolvimento judaico os textos foram muitas vezes escritos de homens para homens. Então incluir cada vez mais múltiplas vozes dentro dessa conversa é super importante para esse projeto de inclusão. Numa das visões mais místicas do judaísmo, isso é justamente o Tikkun Olam, né? Se você for pensar no modelo cabalista de Tzfat, Binu Zakluria, da Shvirat Kelim, cacos quebrados, e que o Tikkun Olam é justamente reunificar Deus, é trazer justamente todas essas divisões e incluir e unificar, não de uma maneira necessariamente uniforme, cada um à sua maneira, mas trazer todo mundo junto. E outro conceito de Tikkun Olam que eu queria trazer para a gente é, na minha visão, talvez o original, quando esse termo aparece ainda na Mishnah, Tikkun Olam não é uma pequena ação social que a gente faz que ajuda alguém. Isso é chesed, isso é bondade, isso é generosidade, que é maravilhoso e faz super parte da nossa identidade como judeu. Mas Tikkun Olam tem a ver com retificar problemas estruturais da nossa sociedade. Um dos exemplos tem a ver com divórcio, que, de certa maneira, algo que era permitido até então, de revogar um divórcio, podia acabar criando, por exemplo, a situação de uma aguná, de uma mulher, de certa maneira ainda é casada, mas não está casada, mas também não pode se divorciar, não pode casar com ninguém, né? Fica nesse limbo. E vem os rabinos e falam, não, por causa de Tikkun Olam, a gente vai modificar esse processo para que não tenhamos esse problema de criar agunot. Então, queria que a gente pensasse no Tikkun Olam como uma ferramenta de ajudar a gente a repensar as estruturas, de repensar será que a gente tem que mudar alguma lei? Será que a gente tem que mudar protocolos dentro da nossa própria comunidade? Será que a gente tem que, como a Sucena estava falando, de criar proporcionalidades dentro dos nossos conselhos, dentro das nossas diretorias, dentro dos nossos projetos? Acho que realmente mudar talvez a estrutura pode ser algo agora que a gente esteja se encaminhando para fazer um Tikkun Olam mais efetivo de uma maneira mais macro, sem esquecer que chesed, que bondade, que generosidade, isso é maravilhoso. E a gente não pode parar também de fazer as nossas pequenas ações todos os dias. Perfeito. Acho que a coisa legal é que vocês foram se complementando bastante, gente. Ao longo desse episódio a gente foi falando de diversidades diversas, né? Então, vou deixar aqui como mais uma, né? Como é que vocês acham que a comunidade se relaciona com o racismo? E como que a gente traz esse tema, né, isso principalmente para o Natan, numa comunidade que é predominantemente branca, né? E aí até para entrar um pouco mais no fato de que o Natan está nos Estados Unidos, né? Como é que foi viver Black Lives Matter direto aí, né? Olha, viver isso durante a pandemia, até certo ponto, sendo bem honesto, eu vivi tanto quanto qualquer um ao redor do mundo, porque eu não saí muito da minha casa. Enquanto eu ainda estava em Los Angeles no começo do ano, fui em algumas passeatas e muito de curiosidade. Eu queria muito tentar ver eu mesmo e tentar entender o que estava acontecendo. E eu ia ver depois de onde ia depois. Né? Muitas pessoas reclamavam que estava tudo quebrado. Eu ia justamente para a rua ver o que estava acontecendo e tentar entender e conversar com as pessoas. Na comunidade judaica, isso surtiu um efeito muito grande aqui nos Estados Unidos. A abertura que foi dada a pessoas negras, a vozes negras, dentro desse ano, foi muito, muito, muito forte.
Para quem quiser, eu recomendo, assim, o número 1, se alguém quiser começar a entender um pouco do que foi isso aqui, é a prédica da rabina Angela Burdal, de Nova York, nas grandes festas. Essa, para mim, foi assim uma das rabinas mais famosas nos Estados Unidos, dentro do movimento reformista. Realmente é muito, muito, muito bonito o que ela fala e importante, e realmente recomendo todo mundo a dar uma escutada. Acho que dá um bom panorama do que aconteceu, do que a gente já fez e de um longo, longo, longo caminho que a gente ainda tem pela frente. Depois que eu me mudei aqui para a região de Washington, mudou bastante o cenário, né? Eu fui algumas vezes até perto da Casa Branca, onde tem Lafayette, que tem escrito gigantesco na rua Black Lives Matter, e virou, assim, é um lugar, qualquer protesto, qualquer coisa que acontece é justamente para lá que todo mundo vai. Existe um outro estudo que mostra que a maioria da população americana nos próximos 20 anos vai ser de maioria não branca. E o que muitas pessoas falam é que é simplesmente uma questão de realidade, sabendo que a maioria dos judeus não se casa com judeus e que a maioria do país vai ser não branca. Uma questão estatística para ver que daqui 20, 30, 40 anos, né, a diferença que a gente vai sentir e ver na comunidade judaica vai ser muito forte aqui nos Estados Unidos. Acho que no Brasil esses relacionamentos ainda são um pouco mais fechados, e esse processo vai demorar um pouquinho mais, ainda mais porque também o tema da conversão no Brasil é muito mais complicado. Aqui nos Estados Unidos, se converter ao judaísmo é muito mais fácil. Então, são realidades bem diferentes. Eu trabalhei bastante com Bnei Anusim também no Brasil, que são judeus que estão tentando resgatar suas origens de Portugal e Espanha e se reencontrar no judaísmo. E aí talvez é uma causa em que realmente o racismo pega fogo, né? Eu vivenciei algumas histórias aí que eu não gostaria de ter vivenciado, mas que ficam como importantes lições de que, na verdade, às vezes parece que o problema é a conversão, às vezes parece, né, que o problema é judaico, o problema é racismo mesmo. E isso existe dentro das nossas instituições, dentro das nossas lideranças, e a gente precisa olhar um pouco para dentro e fazer chuva mesmo para poder ser acolhedor da maneira que a gente fala que a gente é. Está na hora agora da gente fazer um pouco também. Rabino, é muito importante o que você disse. Eu queria chamar a atenção, eu acho que para um conceito no Brasil tem que ser disseminado muito, que é sobre o lugar de fala que a Djamila traz, e que tem sido muito, a Djamila Ribeiro, e tem sido um conceito que se populariza, ele também se banaliza. Eu acho que é muito importante a gente trazer o conceito muito à tona e sempre à luz à luz do conceito, para que ele não se banalize. Então, quando a gente está falando no Brasil, o tempo inteiro na televisão aparece, meu lugar de fala, meu lugar de fala, meu lugar de fala. Na verdade, o lugar de fala, ele traz muito mais uma atribuição de que todo mundo pode falar do racismo, de que todo mundo pode falar da LGBTfobia, de que todo mundo pode falar de uma outra opressão que não seja a sua, mas sempre do seu lugar, sempre partir de uma perspectiva daquilo que do que você não é, mas de como você se alia e enxerga o outro. Por muito tempo se falou da negritude dentro de uma perspectiva branca silenciando vozes que já existiam e silenciando lutas ao mesmo tempo. E eu queria, com isso, dizer que nós, da comunidade judaica, a gente tem um papel muito importante, não só porque o antissemitismo é estrutural dentro da nossa sociedade e tem raízes milenares, mas também por isso. E nesse sentido, quando a gente vê a comunidade judaica, ela chega no Brasil dentro de uma fuga de um antissemitismo europeu, na sua maioria, majoritariamente dizendo, eu não venho da comunidade Ashkenazim, mas falando dela, eu acho que o judeu chega no Brasil no século XX branco, apesar de ser judeu. É muito importante que a gente entenda que no Brasil não se fala de supremacia branca, como bem chama a atenção o Silvio Almeida, mas de superioridade branca. Então, a gente chega judeu, mas a maioria dos judeus no Brasil chegam brancos, embebidos de uma cultura universitária europeia,
Os Ashkenazim tiveram a Ascalá, que foi muito importante para esse processo de, eu acho que mais do que de assimilação, aquilo que você disse como é mesmo, Rabino Natan? Sem ser assimilação, o que é bom é inclusão, é isso? Integração. Integração, muito bem. E eu acho que a gente entendeu o percurso histórico de como a comunidade chegou, e a comunidade, além de tudo, tem vínculos. O que faz de uma comunidade ser judaica é um judeu chegar e ele ser integrado dentro da comunidade, não fora dela apenas. E eu acho que isso fortaleceu que a gente conquistasse privilégios dentro do Brasil. E é muito importante que a gente entenda os nossos privilégios enquanto comunidade judaica, questione os nossos privilégios. Nós somos judeus, mas no Brasil a leitura é muito mais fenotípica do que genotípica. Então, ainda assim, ainda que exista um antissemitismo estrutural no Brasil, porque existe, ele não é como o racismo, é um outro lugar, até porque a gente tem o Brasil, ele se funda com a história do antissemitismo, de uma Inquisição portuguesa e espanhola, que vai fundar o que o Rabino trouxe a atenção, os Bnei Anusim, que não é uma brincadeira, que não são pessoas brincando de ser judias, mas não, elas estão buscando, de fato, se reconhecerem enquanto tecnologias históricas que foram fundadas por seus ancestrais, para que elas hoje se achassem no mundo. E eu acho que a comunidade judaica está passando por esse processo de entendimento. Eu nunca vi tantas lives na comunidade judaica sobre a questão racial brasileira. A gente teve agora, com o Rabino Ruben, o meu antissemitismo, a minha fé é antirracista. Então, eu acho que participar de eventos como esse, eu fui convidada para o manifesto judaico antirracista, e eu acho que a juventude está se propondo a repensar seus privilégios, repensar suas práticas. A gente sabe que não é fácil, que a gente vai encontrar muitos obstáculos no caminho, mas eu acho que a comunidade judaica entender seu processo, entender de que a gente tem privilégio sim, e a gente chegou privilegiado, mas apesar de tudo, a opressão está sobre as nossas costas e a gente tem que saber com quem se aliar. Eu acho que é uma grande luta que a gente tem que empenhar mesmo, contra o racismo no Brasil e no mundo, e eu estou totalmente junta com vocês. Muito bom, assim, muito bom vocês trazerem essas questões aqui, e para a gente encaminhar aqui para o final do nosso episódio, o Natan colocou muito bem, né, que quem traz a mudança são os judeus e judias, né, usando como ferramenta o judaísmo. E pensando no judaísmo, né, nas nossas bases, assim, nas bases que nos formam, enfim, nos valores judaicos, como que o judaísmo pode, então, se modernizar pensando num judaísmo religioso, sem descumprir, né, preceitos, se é que a gente pode colocar assim, para ser mais inclusivo? Como que a gente transforma? Quais são os caminhos para a transformação desse judaísmo? Pode começar, Natan. Primeiro, quero só fazer o famoso jeito rabínico de reformular a sua pergunta um pouquinho. Se for para ser fora do mundo religioso, a gente não tem que se preocupar com o não pecar, né? Porque muitas vezes a gente usa uma métrica do ambiente religioso, né, o pecado, para avaliar uma ação de um grupo que não se entende como pecador, porque não se entende como parte do mandamento da observância de certas leis, né? Então, para um judeu, uma judia que não observa Shabat de uma certa maneira, de acordo com as fontes judaicas, e, por exemplo, cozinha no Shabat, não é um pecado para aquela pessoa, né? Talvez seja um pecado aos olhos de alguém que vê isso como pecado, mas não necessariamente da própria pessoa que está fazendo o ato. Então, a gente pode transgredir, usando a sua palavra, Amanda, a gente pode, de certa maneira, transgredir algumas coisas nos olhos de certas pessoas, porque para outras pessoas isso não é uma transgressão. Isso é basicamente sendo autêntico a pessoa que eu sou e a minha maneira de professar o judaísmo. Então, eu, vindo de um ambiente religioso como rabino, eu obviamente entendo que tem uma beleza, que tem uma oportunidade gigantesca nas ações religiosas para justamente trazer esses valores para dentro, para parte da nossa comunidade, sem a necessidade de transgredir o que eu consideraria uma transgressão. Eu acho que o judaísmo ele é bonito dentro do seu aspecto religioso também. Ele pode ser muito feio também, vai depender, obviamente, da face de Deus
e da face da Torá e dos textos que você quiser revelar. Mas eu acho que para muitos judeus que não têm como limitação o ambiente religioso, não precisa se pensar como um transgressor, pelo contrário, encontrar justamente em vozes judaicas autênticas, não religiosas, como um veículo autêntico também da sua própria expressão. Como fazer isso? Essa é a pergunta que acho que a gente deixa para todos os ouvintes. Acho que cada um tem que ajudar a gente a se encontrar. Não tem uma receita de bolo aqui pronta, mas fazer tchuvá, se encontrar dentro de si mesmo, saber quem é você, qual é a melhor versão de você e qual é a diferença que você tem a capacidade e o potencial de fazer para esse mundo. Fechamento triunfal esse. Total. Mas e você só quer deixar uma mensagem? Você já trouxe muitos exemplos, né, de como a gente pode fazer para se reinventar, para ressignificar o judaísmo. Você quer deixar uma mensagem final para quem está ouvindo a gente? Olha, eu acho que eu queria deixar uma reflexão que... primeiro, agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, de novo, e colocar essa temática tão importante para que as pessoas repensem seus valores, repensem o amor mesmo, repensem a integração, o afeto. Eu acho que, por muito tempo, a nossa religiosidade, a religiosidade de pessoas LGBTs, foi questionada e foi sequestrada. E, nesse sentido, por entender que nós, em si, éramos o próprio caráter do pecado. Eu acho que isso está completamente errado, mas era dessa forma que a gente entendia. Por isso, qualquer LGBT que tem um vínculo com a espiritualidade se afastou da religião. Eu acho que a gente está tendo a oportunidade de olhar a religiosidade sob uma outra ótica, uma outra perspectiva, e eu gostaria de falar para as pessoas LGBTs que estão ouvindo e que se identificam com a minha história e com a história de outros judeus LGBTs que também são religiosos ou não, porque eu acho que é muito mais fácil a gente se entender culturalmente quando se é LGBT, mas eu tenho certeza que muitos são e buscam a via da espiritualidade, e ela é mais cara, porque a nossa espiritualidade foi sequestrada. Eu acho que busquem os seus iguais dentro de uma auto-organização de entendimento. A gente está super aberto a acolher essas pessoas e junto ao MOVE, junto ao INENE, tem grupos agora de atendimento psicológico, de conversa, e vocês podem achar a gente, e eu acho super importante dizer isso aqui nesse podcast, que é bastante ouvido, e vai ser muito importante que a gente exerça um vínculo, porque isso é comunidade. Eu acho que isso é, de alguma forma, consertar o mundo, saber que não somos um pecado, mas somos também um motivo do conserto desse mundo, eu acho. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Foi incrível, eu adorei escutar essa conversa, essas interações. Para os nossos ouvintes, feliz 2021, a gente se vê em janeiro. E, de novo, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês são sempre bem-vindos por aqui. Foi maravilhosa essa conversa, gente. Eu adorei, aprendi muito com os dois e acho que a gente tem muito ainda para conversar. Que 2021 venha e que seja um ano mais tranquilo para todos nós. Obrigada mesmo. Feliz 2021, pessoal! Oi, eu sou Anitta Efraim, sou jornalista e fanática por futebol. Hoje trago para vocês algumas das notícias do mundo judaico, as últimas desse ano de 2020. A primeira é sobre o tema que a gente mais falou esse ano, o coronavírus. Em Israel, a vacinação já começou. O país aprovou emergencialmente o uso do imunizante da Pfizer e da BioNTech, que é aquele mesmo que está sendo usado nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido também e também na Arábia Saudita. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já recebeu a primeira dose e incentivou que os israelenses também se vacinem. E a segunda dose vai ser dada depois de 3 semanas. Além do Bibi, também foi vacinado o presidente do país, o Reuven Rivlin, e a imunização em massa começou no último domingo, que foi dia 20, e a prioridade é para quem trabalha com a saúde. Desde a última segunda-feira, os idosos também começaram a ser vacinados no país.
O objetivo do governo israelense é imunizar 60 mil pessoas por dia e assim até o fim de janeiro a expectativa é que 2 milhões de israelenses já estariam vacinados, né? Mas, segundo a imprensa local, as primeiras semanas funcionam como um projeto piloto e, por isso, o número de vacinados ainda está abaixo do esperado. Até o fim de dezembro, Israel deve receber 4 milhões de doses da vacina da Pfizer e, em março, outras 4 milhões de doses devem chegar no país. Com 8 milhões de doses, é possível vacinar 4 milhões de pessoas. Lembrando, para quem não sabe, que no total, Israel tem 9,2 milhões de habitantes. E aproveitando que a gente acabou de falar do Bibi Netanyahu, a gente vai ter uma nova... eu não voto, né? Mas Israel vai ter uma nova eleição em março de 2021. Sim, gente, outra eleição por lá. Na terça-feira, dia 23, terça-feira, dia 22, o parlamento israelense, que é a Knesset, se dissolve automaticamente por brigas entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o Benny Gantz, que é hoje o ministro da Defesa. Só lembrando, para quem pode ter esquecido disso, os dois firmaram um acordo para formar governo e, segundo o combinado, cada um deles passaria um período como primeiro-ministro. Acontece que a Knesset vai se dissolver antes que o Gantz tenha a oportunidade de assumir esse cargo. O Gantz e o Netanyahu estão se culpando por não terem achado uma maneira de levar o governo em frente. O principal problema é que a Knesset não está conseguindo aprovar um orçamento para o ano que vem. Inicialmente, o Likud e o Azul e Branco, são os partidos, né? O Likud, o partido do Netanyahu, e o Azul e Branco, o partido do Gantz, tinham chegado em um acordo para aumentar o prazo de aprovação, né? Aumentar o deadline, e isso impediria o país de passar por novas eleições. Mas depois o Benny Gantz fez novas exigências e os dois partidos não conseguiram mais se entender. O Bibi disse em uma coletiva de imprensa que nem ele nem o Likud queriam ir para uma nova eleição, e disse que isso só vai acontecer porque o Azul e Branco, o partido do Gantz, tem brigas internas. Já o Azul e Branco afirmou que a culpa da quarta eleição é do Netanyahu, que está sendo investigado em 3 casos de corrupção. Para eles, para o Azul e Branco, né, se não tivesse julgamento, haveria um orçamento e assim eles poderiam evitar novas eleições. Bom, então é isso. Os próximos meses em Israel serão de campanhas eleitorais. O que dizem as pesquisas lá em Israel é que o Bibi tende a ser o favorito, enquanto o Azul e Branco deve se enfraquecer bastante. Pessoal, é isso. São 2 notícias só essa semana, mas 2 notícias extremamente importantes. A gente se ouve, se fala, porque a gente não costuma se ver no podcast, né? No ano que vem, na segunda semana. Então, até lá, bom fim de ano para todo mundo.